a very difficult stretch, but you continue to perform at a high level. How are you able to get to your game? Basketball when I'm on the court. Rebecca, in the future, when you interview me, can you please take off your damn heels? He said, I'll present you, provided you let me wear your heels. We'll save that for later. Bom dia, pessoal, ou boa tarde, ou boa noite. Imagino que bom dia, né? Porque boa noite o pessoal já vai estar focado em outra coisa, em outros jogos. Voltamos com um episódio diário, nossas pílulas diárias de NBA. E hoje a gente tem um convidado muito especial. Ele não tá muito feliz porque foi arrancado da cama às 7 horas da manhã. Mas ok, eu já falei pra ele que é pra ele ir se acostumando aí a ouvir minha voz muito cedo. Bom dia, Renan. Tudo bem por aí? Como está? Bom dia, Drica. Tudo bem? Olha, eu estaria melhor se eu tivesse na minha cama, dormindo, depois de uma vitória do Chicago Bulls, né? Sonhando aí com um mundo perfeito, mas tudo bem. A gente vai com o que a gente tem. Tô acostumado já, né? Porque a sua amiga Agatha já me fez madrugar na semana passada, né? Então já estou me acostumando a cair da cama aqui cedo para gravar com vocês, mas é sempre um prazer, né? Tadinho, né? Dizendo que seria melhor acordar com uma vitória de Chicago Bulls. Aí você tá querendo um pouco demais, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Eu espero acordar da maneira descrita por você amanhã. Aí é um pouquinho mais possível. Ou não, né? Enfim. Ontem tivemos aí os primeiros jogos, né? De outras duas séries. Miami Heat e 76ers. E Dallas Mavericks e Phoenix Suns. Vamos começar aí falando rapidamente de Miami Heat e Sixers, lembrando que o Sixers está sem Joel Embiid, né, que tá todo fodido, coitado, jogando no sacrifício de um lado, daí vai lá e se fode do outro. É a vida, não é mesmo? Miami Heat venceu 106-92. Eu estava trabalhando nesse momento, né? Não pude assistir ainda o jogo, mas vi que o Heat começou muito bem. O Philadelphia encostou, mas no fim das contas prevaleceu aí o time do Miami, venceu por 106-92, abriu essa série em 1-0 jogando em casa, né? Lembrando que o Miami tem aí o mando de quadra. A gente encerrou aí com 5 jogadores com mais de 10 pontos, 2 com mais de 20, né? O Bam Adebayo e o Tyler Herro. Renan, quais são as suas primeiras impressões dessa série? Muito se discutia se o Sixers teria força, né, para fazer frente a esse Miami sem o Joel Embiid, né, que é a sua principal peça, principalmente levando em consideração que o James Harden não está lá nos seus melhores dias, inclusive ontem não foi o maior pontuador, não foi sequer o segundo. Essa Tobias Harris e Tyrese Maxey carregando aí esse Sixers no que diz respeito à pontuação. Qual a sua primeira impressão sobre essa série? E se você acha que o Sixers pode ter uma resposta se Joel Embiid não voltar? Lembrando que o Sixers, né, ele não viajou para Miami, mas o Sixers não descartou a possibilidade de ele jogar na Filadélfia. Assim, a primeira impressão que fica foi uma derrota mais dura do que se poderia imaginar para os Sixers, né, para mim, porque você pode pensar, pô, ele tá sem Embiid jogando fora de casa contra o melhor time do leste, não é uma coisa imprevisível, mas o Miami Heat não fez um bom jogo, né? O Miami Heat que jogou sem o Kyle Lowry, né, que tá lesionado ainda. O Heat oscilou muito no perímetro, o Heat não teve uma noite muito produtiva nos arremessos também, né? O Tyler Herro teve seus momentos ali, o Adebayo teve seus momentos, mas o time, de uma maneira geral, chutou mal. O Jimmy Butler não teve o seu melhor jogo ofensivo possível. Então, assim, o Heat também teve uma série de problemas que o Sixers poderia ter, de repente, feito um jogo um pouquinho mais duro, e não fez.
né? O que demonstra que sem o Embiid esse time não vai ter a menor chance de sobreviver nos playoffs, né? Você citou o James Harden, o Harden tentou 13 arremessos num jogo que o Embiid não jogou, né? E para mim isso já diz muito sobre os problemas tanto dos Sixers quanto do Harden, né? Se você tá num jogo de playoff, num jogo que vale a vida, ali, um jogo importante, e o seu principal jogador não tá em quadra, é jogo pro Harden e pro Maxey e o Tobias Harris chutarem tudo que eles podem, né? O Tobias Harris jogou bem, curiosamente falando, o Tyrese Maxey também. Agora, o James Harden chutar 13 arremessos num jogo importante como esse, sem o Embiid, para mim é um desastre, né? E a forma como o Doc Rivers tentou contornar a ausência do Embiid ali também não foi muito legal, assim. DeAndre Jordan jogando quase 20 minutos, né? Assim, foi um desastre, não foi o que previsivelmente seria um desastre, né? DeAndre Jordan em playoff em 2022, né? Então, não foi muito legal. O Paul Reed no começo entrou bem, não tem muito o que fazer, né? Assim, eles não têm no elenco alguém que vai substituir bem o Embiid, mas ainda assim eu fico com aquela sensação que o Sixers poderia ter feito mais, poderia ter feito um jogo mais duro, poderia ter feito diferente, fez uma marcação por zona ali que em alguns momentos funcionou, mas no segundo tempo o ataque do time desmoronou, o ataque do time não conseguia, parecia que faltava perna para tentar uma reação maior. E tem essa questão da postura do Harden, de como ele foi pouco agressivo, foi muito menos agressivo do que poderia. Então é uma primeira impressão que eu fico bem ruim aí dos Sixers para essa série. E com relação ao Miami, Renan, porque como você disse, né, o Miami não jogou bem contra um adversário mais frágil, né? Já é naturalmente mais frágil. O Miami fez toda uma temporada regular muito acima dos Sixers, e o Sixers vem com esse problema que é um puta problema, né? Jogar sem o Embiid, principalmente na fase que está James Harden. E ainda assim não fez aí o seu melhor jogo da vida. A que você atribui esses problemas no Miami Heat e o que o Spoelstra pode fazer para tornar o segundo jogo mais fácil, né? Lembrando que o segundo jogo também é em Miami, seria fantástico para o Heat abrir um 2-0 tranquilo, o que eu acho que vai fazer com mais tranquilidade. Quais ajustes podem ser feitos para que nesse segundo jogo o Heat não sofra tanto, principalmente se o Sixers, né, acertar aí a mão, pode ser um problema para o Heat. Eu acho que o Heat ele chutou abaixo do que ele normalmente chuta, então acho que naturalmente o time já vai arremessar um pouquinho melhor aí nos próximos jogos, né? Se mantiver assumido que tudo volta à média, né? Então acho que naturalmente o time já vai melhorar um pouquinho, especialmente se o Lauri vier, né? Existem rumores aí que o Lauri já pode voltar para o jogo 2, mas eu acho que o Heat tem teve um pouquinho de dificuldades de criar arremessos quando o 76ers fez uma zona ali, uma marcação por zona, o Heat teve um pouquinho de dificuldade de lidar com ela. Passa, claro, pela ausência do Lauri, né? O Lauri é um bom playmaker, é um cara muito bom em ajudar ali na criação de jogadas, então a ausência dele naturalmente vai sempre gerar esses problemas aí na criação de arremessos, mas eu acho que o ajuste seria, né, de repente aí conseguir contornar para criar um pouco mais espaço para o Tyler Hero, para os outros arremessadores do time, né? Acho que dá para fazer isso mesmo sem o Lauri ali, com o Jimmy Butler, que ele é um jogador que acaba muitas vezes criando espaço também do jeito dele, ali cortando para a cesta. Então acho que o Heat conseguindo fazer um ajuste aí para essa defesa de zona que o Sixers veio, eu acredito que aí, se eles não tiverem o Embiid para o resto da série, o Miami Heat não deve ter problemas em fechar em 4 ou 5 jogos no máximo essa série, viu? Eu ia te perguntar justamente isso, qual era o seu palpite. Então, 4 ou 5 jogos, Miami fecha a conta, é isso? Num cenário que o Embiid não volta, ou volta jogando com minutos limitados, jogando mal no sentido de estar lesionado, eu acredito que sim. Eu acho que o Miami Heat não vai ter grandes problemas, o que é uma pena, né? Porque
porque a gente queria ver o Sixers completo, né? A gente gosta de fogo no parquinho. Acho que com o Embiid saudável, acho que essa série poderia ser bem equilibrada. Apesar do Miami Heat ter feito uma temporada regular melhor, né? Tem aquela questão do star power, né? Então o Embiid ele torna o Sixers um time diferente ali em pós-temporada, mas sem ele 100%, eu não vejo o Miami Heat levando mais que 5 jogos dessa série, não. Péssimo pra Bucks e Celtics, que provavelmente vão se fuder pra passar pra final, né? Enfim, vamos para o próximo jogo, Dallas Mavericks e Phoenix Suns. O que dizer de Luka Doncic, né? O Dallas perdeu, gente. Perdeu 121-114. Jogo em Phoenix. 45 pontos, 12 rebotes e 8 assistências do Tesouro. 45 pontos de Luka Doncic. O segundo maior pontuador aí do Dallas Mavericks foi o Maxi Kleber com 19 pontos vindo do banco. Pelo lado do Suns, a gente teve aí o Devin Booker com 23 pontos, Chris Paul com 19, deixa eu ver, DeAndre Ayton com 25 foi o cestinha desse Suns. Antes de te perguntar sobre o jogo, eu quero que você fale um minuto sobre o Luka Doncic, no máximo 1 minuto. A gente falou sobre a questão do James Harden chutar pouco nesse primeiro jogo, né? A gente olha para o box score, a gente vê que o Luka Doncic chutou 30 arremessos, né? Enquanto o James Harden chutou 13 no jogo dele. E quando você olha o jogo do que aconteceu aí entre Mavs e Suns, você entende por quê, né? Porque a defesa do Suns é muito boa e playoff é isso, né? Você, torcedora do Celtics, sabe bem, quando o negócio aperta, é bola no Tatum, bola no Jaylen Brown ali pro seu Celtics. Aqui é a mesma coisa. Quando a defesa aperta, as defesas elas são muito intensas em playoffs, então você precisa que a estrela do seu time chute mais do que a média, coloque a bola debaixo do braço e resolva. E foi o que o Luka Doncic fez, né? O Doncic, com tantos problemas que o Mavericks estava enfrentando no jogo, pegou a bola, botou debaixo do braço e praticamente foi o ataque de um homem só por um bom tempo. Chutou 30 vezes, ainda deu 8 assistências, né? Meteu algumas bolas difíceis. Mais um jogo histórico para ele em playoffs, apesar dele não conseguir aí a vitória, né? Mas também tem que considerar que ele está enfrentando um time muito mais forte. Mas o Luka ele fez o que se espera que uma estrela faça em um jogo de playoff da NBA, né? Ganhando ou perdendo, é isso que a gente quer que eles façam. E é isso, né? Coitado desse Dallas Mavericks. Dallas Mavericks, ele acaba jogando meio que sozinho, né? Coitado, já há algum tempo. Enfim, o Suns fez valer aí o seu mando de quadra, né? Venceu, como você disse, é um time muito forte, muito consistente, né? Com peças suficientes aí para manter o ritmo de jogo contra um time que, como você bem salientou, tem aí Luka Doncic. Ponto, né? E algumas peças aí que precisa ter, né, para um jogo de basquete. Qual que é a tua primeira avaliação desse jogo do Suns? Você já falou aí sobre, né, esse Dallas, que é isso, né, bola no Luka e é isso, seja o que Deus quiser. A respeito do Suns, Renan, porque a gente vem aí de uma série do Suns contra o Pelicans, que o Suns teve mais problemas do que imaginava que teria, inclusive. E aí agora enfrenta esse Dallas Mavericks, que tirou o Utah Jazz e que tem o Luka Doncic. Então, nunca pode ser descartado quando tem um cara que faz o que ele fez ontem e o que ele vem fazendo aí reiteradamente. Qual que é a tua primeira avaliação do Suns nessa série? E como que você acha que serão os ajustes para um segundo jogo, levando em consideração, óbvio, né, que o Dallas vai querer roubar esse jogo e também não perdeu lá por tanta coisa assim, né? Foram apenas 7 pontos. O Suns ele tem uma diferença muito grande para o adversário anterior do Mavs, né, que é o Jazz, que é um time que pontua muito bem no garrafão, né? Acho que a diferença entre os dois times, o Mavs tem uma boa defesa, mas o Mavs, como ele não tem um grande pivô, né, ele aposta muito em formações baixas ali, né? Ele joga com o Dwight Powell de pivô e funcionou contra o Jazz, porque o Rudy Gobert atacando a cesta, ele é triste, né? Ele é um grande defensor, mas ele não consegue ali atacar a cesta. E o Phoenix Suns tem o DeAndre Ayton, né? E eu acho que ele
é o elemento chave dessa série especificamente contra o Dallas Mavericks, né? Tem o Chris Paul e o Devin Booker que são os donos do time, mas uma dificuldade, uma coisa que o Mavs não tem é alguém que pontua no garrafão tão bem, até para ajudar a criar espaço para o Luka, quanto o Suns tem no DeAndre Ayton, né? E a gente viu ontem já esse exemplo disso, né? Quando o Mavs faz essa formação menor, que defensivamente ela tem bons números, ela extrai talvez ali a melhor defesa possível do time, só que agora eles estão enfrentando um cara que é mais alto, né, que tem um bom jogo ali para pontuar dentro do garrafão e que tem o Chris Paul servindo ele, né? Então o DeAndre Ayton fez um baita jogo ontem, acho que foi 25 pontos que ele fez, mas ele puniu bastante ali as formações menores do Jazz, e eu acho que esse placar até engana um pouco, viu, Drica, porque o jogo não pareceu sair do controle do Phoenix Suns ali em momento nenhum, mesmo com o Luka tendo um jogo incrível, mesmo com o Maxi Kleber abençoado ali na linha de 3 pontos, a impressão que deu foi de uma dominação do Phoenix Suns, assim, o Suns botou o Mikal Bridges ali como defensor primário do Luka, que fez um bom trabalho, assim, tudo bem que o Luka é o Luka, né, ele vai fazer 30, 40 pontos, eu acho que o Suns até gosta que o Luka acabe forçando muitas bolas, porque é um sinal que o plano defensivo deles deu certo, né? Então o Phoenix Suns conseguiu ali colocar o plano dele para jogo. O Suns, que dentro de casa é um dos times mais fortes da liga, né? Eu até estava vendo um número ontem que é o time que menos toma pontos jogando em casa no primeiro tempo da NBA, né? Então é um time que jogando em casa ele consegue ali ter um controle cedo do jogo, que é importante, né? Para o time não ter que correr atrás de uma desvantagem depois. Conseguiu fazer isso, depois só precisou administrar ali no segundo tempo uma vantagem que já estava aberta, né? E é um time que tem uma defesa muito boa e tem um técnico muito bom, né? Então o plano de jogo do Suns sempre vai ter ajustes que o Monty Williams vai fazer, e assim, a minha expectativa para esse jogo, curiosamente falando, eu acho que o Suns não vai ter tanto trabalho contra o Mavs quanto ele teve contra o Pelicans, viu? Teve, assim, num cenário normal, né? Contra o Pelicans teve a lesão inesperada ali do Devin Booker, o Chris Paul teve talvez o pior jogo da carreira dele em playoff em um dos jogos ali da série. Talvez, assim, a minha expectativa é que o Suns também não sofra tanto nessa série quanto ele sofreu contra o Pelicans, apesar do Mavs ser um time melhor que o Pelicans. Eu acho que o DeAndre Ayton, eu disse isso, acho que numa live no final de semana lá com o Marquinhos e com o Rica, a gente ainda fala pouco, né, da importância do DeAndre Ayton para esse Suns. É um jogador extremamente dominante, né, e é como você falou, é o ponto de desequilíbrio desse Suns nessa série, e já foi assim, né, na temporada passada. Ele se destacou muito, né? Foi muito importante para esse Suns, embora a gente costume falar muito de Chris Paul e Devin Booker, o DeAndre Ayton tem papel fundamental aí na campanha e nas pretensões desse Suns, né? Com certeza, com certeza. É aquilo, ele sempre vai ser o jogador que foi selecionado antes do Luka Doncic, né? Acho que isso sempre vai percorrer ali a carreira dele, mas ele tem se provado um excelente jogador, né? Ele talvez não seja o que se espera de uma primeira escolha do draft, né? Que é aquela escolha que você imagina que saia um Luka Doncic, um Jason Tatum, um superstar da NBA. Ele não é esse cara, mas ele tem o valor dele, né? E é o que você falou, playoffs do ano passado ele foi espetacular, assim, ele foi um jogador muito importante, tá numa questão até de resolução do contrato dele, né? Tá pedindo dinheiro pra caramba. Acho que o Phoenix Suns tem que pagar, porque ele é de Phoenix também, né? Ele tem uma identificação com a comunidade ali do Arizona, a galera gosta muito dele, e eu acho que, de novo, ele tá caminhando para fazer um playoff excelente, vai enfrentar o Mavs agora, se num cenário, já pensando no futuro, se passar, pode ter uma final de conferência contra o Warriors, né, enfrentar ali um Draymond Green. Então o DeAndre Ayton, para mim, ele é a chave dessa série, e com o Chris Paul e o Devin Booker ali, claro, controlando, mas ele que é o cara que vai causar problemas, os principais problemas para a defesa do Mavs. É isso então, Renan. Vamos finalizar aqui esse episódio apostando, né? Apostando, claro. Já estou com o site da KTO aberto. Temos 2 jogos hoje, né? O segundo jogo de Milwaukee Bucks e Boston Celtics, e
Golden State Warriors e Grizzlies. Geralmente eu peço para o convidado, né, o Marcílio fez isso, escolher qual jogo vai apostar. Não vou te dar essa opção, não vamos apostar no jogo do Celtics, né, porque eu não vou querer zicar meu time. A gente vai apostar em Memphis Grizzlies e Golden State Warriors. Isso aí quem decide sou eu. Agora você decide o resto, né, porque a responsabilidade é do convidado, que se der ruim a gente cobra o convidado depois. Caramba. Vamos lá. Memphis Grizzlies ou Golden State Warriors? Olha só, o Warriors ganhou o primeiro jogo, mesmo com tudo dando errado, com o Draymond Green sendo expulso, com um monte de poréns ali, né? Então, é difícil apostar no Grizzlies, mas eu vou apostar no Grizzlies, Drica. Eu vou ser Meu Deus, contra. olha aí. Eu vou porque apostar NBA no das Jamoran. Minas. NBA das Minas. Integrantes do NBA das Minas. Renan está querendo nos boicotar e nos fazer gastar dinheiro. Porque ele falou, mas eu vou apostar no Memphis Grizzlies, né? Mas tudo É bem. isso, é isso. É que Jamoran. assim, Drica, eu sou inimigo da aposta, né? Tudo que eu aposto acontece o contrário. Então eu vou apostar no Memphis Grizzlies, e aí sabendo que tudo que eu aposto acontece o contrário, vocês fazem o que vocês quiserem com essa informação, né? Deixo aí no ar essa linha. Mas é aquilo, né? O que a gente viu na série anterior, inclusive, foi o Grizzlies reagindo bem, ajustando bem jogo a jogo ali, né? Contra o Wolves. Então eu imagino que devem vir alguns ajustes interessantes aí para hoje. O Taylor Jenkins ali é um bom técnico. Eu vou apostar ali na zebra pro lado do Grizzlies. Meu Deus, vamos lá. Ok. Vamos para Grizzlies. Eu vou fazer uma aposta simples no Grizzlies para, né, garantir. Pra perder pouco, né? É, basicamente isso. E aí, a gente vai. Vocês vão compilar no final da temporada quanto dinheiro vocês ganharam ou perderam? Ou quanto nós perdemos, no caso. Vamos, né? A gente tá salvando aqui as nossas apostas. Gosto. Quero ver esse saldo, quero ver quem que aposta melhor aí. Que a Agatha ela era inimiga do acerto junto comigo também, mas ela tem ganhado dinheiro aí. Ela tem. Ei, rapaz, essa menina, ela é boa nas apostas. Ela, né? No caso. Que tão somente, né? Vamos lá. Deixa eu criar uma outra aqui. Grizzlies já foi, né? Já disse que vai vencer. Especiais de jogadores. Vamos ver o que temos aqui. Pontuação de jogadores. Pontuação de jogadores. Jamoran. Calma, agora eu fui pego desprevenido aqui, hein? Menos ou mais de 27,5 para Jamoran. Ah, mais. Não, o Jamoran fazer menos de 30 pontos é pra nem sair de casa, né? Vamos combinar. Assim, se eu vou apostar numa vitória do Grizzlies, eu preciso apostar que o Jamoran Exatamente. vai fazer bastante ponto, né? Eu ia falar agora. Ok, Jamoran. Vamos pegar alguém aqui do outro lado. Jordan Poole, né? A estrela a estrela real do Warriors, né? Pior, meu parça, é que não temos Jordan Poole Não aqui. temos? O que nós temos? Nós temos Draymond Green, Draymond Green é bom, hein? Andrew Wiggins, Klay Thompson e Stephen Curry. Vamos usar, vamos Por de que Draymond. o Andrew Wiggins está aqui e não está Jordan Poole, meu Deus? Draymond Green. Menos ou mais de 8,5. Eu quero te fazer perder dinheiro, Drica. Então eu vou colocar que o Draymond Green vai fazer mais de 8,5 pontos. Se ele não for expulso de novo. Ou ele joga hoje, ou ele não joga hoje. Não tem negócio que ele foi desqualificado. Ah, verdade. Na dúvida, vamos de Wiggins, então, vai? Senão... Menos ou mais de 14,5. Eu vou colocar menos, né? Porque eu tô apostando que o Grizzlies vai ganhar. Então o Wiggins não vai estar num bom dia. Então o Wiggins não vai fazer 14,5 pontos. Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Exatamente. Ok. Vamos ver. Então é isso. Memphis Grizzlies vence. Jamoran faz mais aí do que 27,5. E Andrew Wiggins menos de 14,5.
É isso. É isso. Vou ver aqui meu recibo de apostas. Pra quem ainda não entrou na KTO, né? Tanto eu aqui, NBA das Minas, como o Renan Basquete FM, por gentileza, né? Façam isso. Entrem lá na KTO, cadastrem-se. Estamos no podcast do NBA das Minas, mas eu vou dar o seu espacinho também, tá, Renan? Pra apostar aí com o cupom do NBA das Minas, só colocar NBA das Minas tudo em maiúsculo. Você ganha lá o seu bônus e aí siga as nossas dicas ou não, né? Porque vocês viram que o Renan quer me fazer perder dinheiro. Renan, deixa o seu recado. Pô, é isso. O Basquete FM também aí é apoiado pela KTO. Eu não sou das apostas, né? Quem manja muito são Ricardo Romanelli e a Agatha, né? Que também está nos 2 projetos aí. A Agatha que está se ferrando um pouco na Europa, ouviu falar, né, Dri? Um pouco, coitado. Vive grande fase, nossa amiga, né? Então... Momentos difíceis. Espero que esteja tudo bem com a Agatha agora, não esteja dormindo debaixo de uma ponte em Valência, né? Depois de tantos golpes que ela tem sofrido aí. Mas é isso, né? Usem a KTO aí para quem quer fazer apostas. É um projeto que tem apoiado bastante conteúdo independente, né? De basquete, de futebol. Então, a nossa retribuição é usá-la, né? Como uma ferramenta aí de apostas. Então, usem a KTO aí, que ela tem ajudado bastante nossos 2 projetos aqui a seguirem em frente, a produzirem mais conteúdo. Exatamente. Um abraço pra KTO. Ontem eu estava conversando com o Rodrigo aí. A gente odeia o mesmo time, né? Então, é uma conversa sempre muito produtiva. Então, cadastrem-se, apostem, porque esses playoffs estão pegando fogo. Mas, por favor, não apostem nada em Boston Celtics hoje. Deixe meu time em paz, que precisamos empatar. É isso, então, Renan. Muito obrigada, tá? Por cair da cama. Eu vou dizer que eu não caí da cama, pois estou ainda deitada na minha cama, junto com minha gata, enquanto gravo esse podcast. Muito obrigada. É sempre uma honra recebê-lo. Espero que você volte aqui ainda nessa temporada. Certamente voltará, né? Certamente. E é isso, então. Um beijão e bom dia para você. Muito obrigado. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo aí que está nos ouvindo. Me chamando, eu apareço aqui. Né? Se você me pedir para não apostar no jogo do Celtics, eu não aposto. Então eu vou me manter calado aqui sobre minhas opiniões. É bom. Nem te dou essa opção que é para não passar raiva, entendeu? Gosto, é importante. Beijo, pessoal. Até amanhã. Valeu.